pra quem continua na luta esse trabalho de libertação. Esse trabalho de libertação. Filho da terra, amigo, companheiro, a tua roça foi sangue e suor. Tua memória lavramos no peito. A prisão dos padres abalou bastante a região. A própria Neide foi uma que sofreu bastante com esse acontecimento. Ela poderia contar pra gente o que ela sofreu nesse momento? Olha, Manuel, na época da prisão dos padres, eu sofri muito mais do que quando assassinaram o gringo. No dia mesmo da prisão, eles invadiram minha casa, pegaram o álbum de fotografia e fiquei em prisão domiciliar por 48 horas, né? E essas fotografias eles usaram como tipo de um panfleto, né? Distribuíram em toda a região, São Geraldo, Marabá, dizendo que eu era amante do padre e que eu estava gastando o dinheiro dos pobres, né? Fazendo noite de orgia e tal. E 2 meses depois eles invadiram minha casa e pegaram um filho meu, ainda deram empurrão com revólver. Depois passou 1 ano, mais 2 anos, esse tipo de repressão. Invadia minha casa, colocava bilhete na rua, dizendo que eu era amante dos padres, que estava ali, que eu tinha mandado matar meu marido para viver junto com o padre Aristides. Sou Neide, tenho 74 anos, sou viúva de Raimundo Ferreira Lima Gringo, que morreu em 80, foi assassinado em maio de 80, porque ele era líder sindical, estava encabeçando a chapa 2 de oposição ao sindicato em Conceição do Araguaia. Foi assassinado porque estava do lado dos lavradores. E com a morte dele eu fiquei trabalhando, né, participando. Quando ele morreu eu fiquei com 6 filhos, sem nenhuma instrução. Não tinha terminado o ensino fundamental, hoje na época, né, que hoje corresponde ao ensino fundamental. Fiz supletivo, fiz o 2º grau na época e fiz História na UFPA. Então eu fui para a luta e depois eu me distanciei mais porque só quem nos dava apoio era a Igreja Católica. As autoridades não davam a mínima. Até hoje o crime do gringo está impune. E eu pensei na minha vida, na vida dos meus filhos. Meus filhos já tinham ficado sem pai. E para ficar sem mãe, né, porque eu era ameaçada todo dia. Vinha gente na minha casa à noite, pistoleiro, para me matar, me perseguir. Então eu me afastei um pouco, mas sempre assim, sempre no meio, mas não para me aparecer como era antes. Eu fiquei mais reservada, pensando nos meus filhos, pensando na minha família, porque a Igreja Católica nos dava apoio, mas naquela época o governo era do lado dos fazendeiros. O governo era do lado dos fazendeiros, dava toda autonomia para eles fazer o que bem entender. E eu fiquei assim, sabe, mais afastada, mas continuei na luta. E hoje eu vejo que ainda não terminou, porque muitos lavradores são mortos, como é o caso aí do município de Redenção, né, em vários lugares do país. Os lavradores são massacrados, são mortos, e que a luta continua, né? Companheiras e companheiros, há 5 anos atrás, o gringo encabeçava a chapa de oposição de Conceição do Araguaia. Mataram o gringo, pensando que o gringo morto, o povo ia acabar a luta, que a luta do povo ia morrer junto com o gringo, mas eles se enganaram. Hoje o povo está provando
que o gringo realmente está presente, que vale a organização do povo e a luta, que valeu a pena lutar e que a morte do gringo não foi em vão. E nesse momento também eu queria homenagear as mulheres lavradoras, essas mulheres que muitas vezes dormiram no chão, com medo de tiro de pistoleiro e de policiais. Essas mulheres que viram seus maridos sendo torturados, sendo batidos pela polícia e por pistoleiros. Como eu estava falando mesmo, problema de saúde, né, que mais me afetou, porque a gente vai ficando de idade, vai ficando cheia de tantos problemas, né, mas assim, valeu a pena ficar do lado dos trabalhadores, ficar do lado daqueles que não tinham voz e nem vez, né, porque na época não se podia falar nada. Hoje a gente já fala, né? Hoje a gente já critica o governo, já fala de bem, fala de mal, mas antes a gente não falava isso. Quem falava era chamado de subversivo, comunista. Hoje ainda existe isso aí também. Mas assim, eu quero dizer que a mensagem que eu deixo para essa turma de história, que pensem, que buscam a história do Brasil antes e agora. Não vamos pensar em esquerda, em direita, vamos ficar do lado daqueles que sofrem por justiça, que sofrem, que não têm acesso à saúde, à educação, que sofrem, que são marginalizados, que não têm vez, que não têm voz. Vamos pensar nisso. Vamos entender direitinho a história do Brasil, como é que começou e agora, como é que está agora, né? Hoje a gente já pode falar, já pode criticar, então que vocês sejam críticos, façam críticas construtivas, que sejam críticos, que busquem, que analisem, que comparem os dois lados da história do Brasil hoje, como é hoje, como anda hoje o Brasil, como era antigamente, na época da colônia, e hoje o Brasil. Vamos ver, vamos comparar a história agrária dos dois períodos, né, da história do Brasil. E vamos ter a consciência que somos brasileiros e que torcemos para um Brasil melhor. Tua luta no barco firme dessa travessia, no barco firme dessa... Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia, nos comprometemos a lutar juntamente com todos os trabalhadores rurais e demais trabalhadores pelos melhores dias de nossas vidas. Conceição do Araguaia, 18 de agosto de 1985. Respeitar o do mandato para que a Constituição do país e as leis vigentes e os estatutos da entidade. Assim, além do... Aí eu conversava com eles, muitas vezes eles vinham aí no sindicato, eu ia mais lá para dentro da presidência lá, explicava tudo para eles, olha, vocês largam a mão de vocês querer cuidar de uma coisa de vocês agora. Não é hora disso não. Vocês têm que vigiar primeiro a vida de vocês. Porque o que é que vai resolver vocês fazer tanta coisa aí e depois, né, passar um tiro no bocado de vocês aí, e aí, fazer o quê? Essas viagens minhas, e foi um bocado de ano, não foi assim coisa... Não, você tá doido, rapaz. Muitas vezes eu saía daqui, passava por Marabá, de lá ia para Belém, de Belém eles falavam, olha, tem uma reunião para você lá em Brasília. De lá eu pegava o ônibus e ia para Brasília, Só Deus e eu que sei. Não, rapaz. Lutado. A Valença que eu ainda estava meio novo ainda. Você é uma pessoa de comunidade, que tem uma consciência já bastante forte. Como é que a nova diretoria do sindicato está vendo esse projeto
tão falado da reforma agrária? Taise, o projeto da reforma agrária, a gente está enxergando assim, porque os trabalhadores, né, tá esperando a reforma agrária. Então o governo prometeu a reforma agrária, mas ainda está muito pouco, a abertura está muito pouca. Agora, a reforma agrária que os trabalhadores querem é uma reforma agrária que dê terra, né, para a pessoa, as pessoas que não têm terra, que dê terra, uma reforma agrária que dê condição da pessoa viver na terra, né, escola, estrada, saúde. Ricardo vai explicar para a gente essa nova maneira de ser igreja que está nascendo no meio do povo oprimido e como a igreja no Brasil está tomando posição diante dos oprimidos a partir de Medellín e Puebla. A Igreja Católica no Brasil sofreu um processo de transformação, principalmente nos últimos 21 anos de ditadura e, evidentemente, em função também das duas conferências episcopais. Uma parcela delas tem se preocupado em ser fiel ao Evangelho na situação concreta do povo. No entanto, não poderíamos dizer que seja a maioria da Igreja que tem essa sensibilidade. Uma parcela inexpressiva dela ainda me parece bastante indiferente à causa. Amigos, recebi um pedido da Valdirene e fiquei satisfeitíssimo de saber que vocês estão estudando a história de Conceição do Araguaia, e ela pediu para eu falar sobre uma figura emblemática, uma figura muito interessante, que é o Raimundo Ferreira Lima, o Gringo, e também sobre a Oneide, sua esposa. Os dois, no período da ditadura, assumiram a luta sindical, a reconquista do sindicato, colocar o sindicato a favor dos trabalhadores rurais, num período de forte repressão política, forte repressão da ditadura militar. E teve a guerrilha aí no Araguaia, então era uma situação difícil, o exército presente, o Curió ameaçando as pessoas, e com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, o sindicato se reergueu, mas nesse caminho o Gringo morreu. A Oneide não abandonou a luta, continuou firme na luta. Ela, os padres franceses e trabalhadores de São Geraldo foram muito reprimidos. O padre Chico e Aristide foram presos, ficaram 3 anos presos, também 13 trabalhadores rurais. Mas a vida existe, continua, e esse período tão tenebroso passou e esperamos que não retorne. E sabemos que muitos trabalhadores ganharam a terra, conquistaram a terra, apesar da força do latifúndio, que com dinheiro público estava derrubando mata, causando danos ambientais, matando gente, grilando terra, usando mão de obra escrava. E entre as empresas maiores do país estavam aí dentro, recebendo esses recursos públicos, e violando todos os direitos humanos, né? Então era necessário essa luta pelos direitos humanos, porque os direitos humanos são conquista, né? Não caem do céu, a gente tem que lutar por eles, né? E se a gente cochila, eles retrocedem, né? Parabéns para vocês e bom estudo, uma alegria